Bom dia. Hoje é dia 6 de abril, sábado. Estou indo para o Círculo Militar da Vila Militar, Clube de Oficiais, onde faremos a reciclagem dos DSO. DSO é Defensive Shooting Officer. É como são denominados os árbitros das competições de IDSC, tiro defensivo. Tá? Demos uma paradinha aqui numa padaria para comprar alguma coisa, porque o dia já sei que vai ser pesado, e lá no Círculo, por ser um stand dentro do campo de instrução de Jericinó, ali não tem cantina, não tem recurso, então cada um leva o seu. Amanhã teremos a Copa Brasil, a primeira etapa da Copa Brasil de SRD, Saque Rápido Defensivo. Tá? Bom, é só a notícia que eu queria dar. Por que reciclagem? Reciclagem porque saiu este mês um novo regulamento IDSC, um regulamento mais completo, muito mais detalhado e com algumas diferenças essas que nós vamos passar e debater com os nossos árbitros. Pessoal, bom dia aí a todos, pessoal de Manaus, pessoal do Rio, que for assistir isso aí no sábado. Tá? Agora é boa noite, mas eu estou já dirigindo para vocês amanhã. Eu vou tentar passar rapidamente aqui em alguns pontos do novo regulamento. Então o regulamento ele cresceu bastante, vocês já viram, já estudaram, estão estudando. E eu vou tratar alguns pontos mais específicos aqui. Tá? Bom, o regulamento, logo no começo, quando a gente fala da segurança, vocês vão ver que ele fala da figura do DSO Master. Então agora nós temos um DSO Master em algumas competições e ele vai ser o responsável pela parte técnica. Tá? E o diretor de prova vai ficar mais a cargo da parte logística. Ok? Na parte aqui de segurança eu vou destacar as principais. A questão de quando tiver o emprego de arma longa, isso aí não tinha antes, tratando, então a boca do cano é direcionada para o céu e é necessário aquelas bandeirinhas, os Chamber Safety Flag, tem que estar inserido quando se tratar de armas longas, tem que estar visível que ela tem esse dispositivo. As armas sempre devem ser transportadas ou nos coldres, sem carregador inserido, ainda que vazio, ou pode ser transportadas em bolsas, cases, etc. Ok? O regulamento tem a previsão de uma área de descarga e recarregamento, que é o local onde o competidor ele chega. Se ele chegou com a arma quente, ele deve esfriar a sua arma, tá? E na hora que ele estiver indo embora, ele vai esquentar a sua arma aí para seguir seu destino. Ok? Área de segurança, não tem nenhuma novidade, é como já era mesmo, o pessoal está ciente, o pessoal que está fazendo o curso e não a reciclagem, vamos buscar aqui. Área de segurança eu só cito que, onde eu manuseio a arma sem munição, ok? Onde eu posso testar o saque da arma, onde eu posso fazer disparo a seco, sempre em posição segura, mas eu não manuseio a munição sob hipótese alguma. Uma inovação no nosso regulamento é a previsão, sempre que for possível, de uma pista para teste de disparos de regulagem de mira. Tá? O detalhe é nessa pista, quando for possível, deve ter um DSO designado e deverá ser empregados alvos metálicos e reativos. Por que isso? Porque você tem um DSO supervisionando, ele não vai ter que ficar, ou ele ou um assistente, cada hora rearmando, se fosse um alvo metálico que caísse, se fosse um plate, e aí vários competidores, se estiverem em linha coordenada pelo DSO, eles podem atirar simultaneamente e pelo barulho que atingiu o alvo metálico, já será possível saber. Na parte de controle de cano nós temos umas novidades. Tá? Prevalece a regra 180 graus, pontos de controle de cano, que é quando eu quero restringir a minha área de controle de cano, e
Também a zona de exclusão de cano, que é a outra regra para controle de cano, que essa é nova. Essa aqui é o seguinte, foca lá naquela porta ali, Jesus. É sempre quando eu tiver uma situação que eu tiver uma abertura de porta ou janela, para evitar o sweep, que eu vou aqui demonstrar, então é delimitado dessa forma para o atirador não fazer isso. Tá? A partir do momento que eu tenho isso aqui delimitado, o competidor sabe que se ele apontar a arma nessa direção, dessa sinalização, ele já está automaticamente desclassificado da competição. Então, neste caso aqui, estou com a arma, por exemplo, nessa situação, eu cheguei, tá? Eu vou fazer isso aqui e vou prosseguir. Então, eu não posso, sob hipótese alguma, direcionar, no caso ali, para essa área aqui, que é a zona de exclusão de cano, porque eu poderia ter um sweep, que é eu apontar a arma para uma parte do meu corpo. Ok? Feito isso, nós temos aqui a questão também que modifica no controle de dedo no gatilho, no guarda-mato, no protetor do gatilho, ok? Agora o comando dado é o comando finger, que é o comando quando o DSO ele não tem a certeza que o competidor inseriu o dedo no interior do protetor do gatilho, do guarda-mato. Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, meu dedo aqui não está inserido, ó, mas eu vendo por aqui, nesse ângulo, o DSO vendo, ele pode dar a impressão que ele tivesse com o dedo no guarda-mato. Então ele comanda finger, o competidor faz isso. E o finger agora é o seguinte, é o DSO dando um recado para o competidor: seu dedo não está muito bom, a posição dela, eu estou em dúvida se você está violando ou não, então melhore para que você não tome um DQ, ok? A outra novidade que tem, questão da queda da arma. A queda da arma agora, eu tenho situações que mesmo quando a arma estiver descarregada, ela vai ensejar num DQ. O regulamento antigo, ele falava em violações repetidas. E isso aí era subjetivo. Um poderia entender que repetidas era 2, outro entender que era 3, e agora ele delimita, e além de delimitar, é o seguinte: se eu estou na pista, foi dado o comando, ranges hot, caiu uma arma no chão, seja carregada ou não, já enseja o DQ. E a outra coisa que tem também de novidade é que se cair 2 vezes descarregada, a segunda vez já enseja num DQ. Na parte sobre os protetores visual e auditivo, novidade que tem é que agora tem as especificações técnicas mínimas, tá? E devem ser seguidas. Então, por exemplo, o protetor auditivo deve ter atenuação mínima de 21 decibéis, NRRSF, isso aí é norma técnica. E na proteção visual, deve ser a proteção prevista na norma ANSI Z87-1. Tá? Se só buscar no Google aí que vocês vão ver. Na hora de comprar um óculos ou comprar esse equipamento, verifique se atende essas normas aí que são inclusive internacionais, ok? Na parte de segurança, no que diz respeito aos alvos metálicos, a distância mínima, no caso das handguns, as armas curtas, ela é de 8 metros entre o competidor e aquele alvo. E aí tem uma novidade aqui que nós temos uma linha 1 metro além para indicar para o competidor que ele está na iminência de quebrar uma regra de segurança, ok? Então é o seguinte, na verdade ele tem que atirar a 9 metros, nesse exemplo que eu estou dando aqui no caso da handgun. Então se ele passou da linha, ele vai tomar uma penalidade, um erro de procedimento. Mas se ele passar do indicativo de 8 metros, aí ele já toma um DQ porque ele quebrou uma regra de segurança. Então esse é o objetivo. E por que tem essa linha? Essa linha ela serve para quê? Porque se eu tenho diretamente só os 8 metros, quando o competidor violar
já é o caso de DQ, primeiro eu vou ter a aplicação do DQ, então ele não teve uma chance de ele verificar, ele estava na iminência de quebrar uma regra de segurança, e a outra é que cada vez eu vou ter exposto aquele competidor a um perigo, porque se ele disparou de 8 metros para menos, ele já configurou o ato que confere o maior risco a ele. Então essa linha é fazer com que os disparos ocorram observando essa regra de segurança, e se o competidor ele passou da linha, mas não quebrou a regra, ele toma essa penalidade, ok? No caso aqui da munição insegura, também ele trata aqui, a responsabilidade de munição, armamento sempre é do competidor, e qualquer munição considerada insegura pelo DSO deverá ser imediatamente retirada da competição, ok? Às vezes o cara coloca uma carga excessiva, ou às vezes a munição ali está com retardo, uma munição velha, detectou isso, deve ser retirada da competição. Assim também como qualquer outro equipamento, acessório inseguro, ok? Então se eu tenho, por exemplo, um coldre que ele está deixando aquela arma cair, caiu uma vez, caiu a segunda, porque aquele equipamento não está seguro. Esse é um dos motivos daqui. E aproveitando que eu estou falando do coldre, o coldre no regulamento, ele é dito que não deve apontar para o corpo. Então se eu tenho um coldre, eu coloco ele no corpo, tá? Coldre de Kydex, por exemplo, que está junto ao corpo, o que o competidor e o que o DSO deve verificar? Que ele faça uma inclinação, pequena inclinação que ele fizer, coisa desse tipo no coldre dele, automaticamente ele já está apontando mais para trás, ok? Não precisa de ser, se eu coloco aqui, por exemplo, se eu estou com um coldre de Kydex dessa forma, se eu fiz isso aqui para ele, esse movimento mínimo, já em termos de angulação aqui para baixo, já interferiu bastante, ok? E por fim, nessa parte de segurança, aliás, tem mais um outro ponto, são dois na verdade, que aqui também tem no regulamento um recipiente designado para a transição e aterramento de armas. Isso aqui é quando a gente tiver multigun. Então, quando eu estiver passando de uma arma para outra, estou com um disparo, por exemplo, minha arma curta, vou passar para uma arma longa, ou o que for, então tem essa previsão aqui, está colocada aqui. E por fim, agora sim, com relação às armas de airsoft, devem ser tratadas como armas de fogo em toda a competição. Então eu posso ter uma competição de tiro, que eu tenha divisão de airsoft funcionando em algumas pistas, e aí por que eu tenho que tratar o airsoft como arma? Porque às vezes um competidor que está atirando de airsoft, em algum momento ele está manuseando uma arma de fogo, e aí, não, aquele ali é do airsoft, então deve estar manuseando uma arma de airsoft, e ali eu posso ter o risco. Então o airsoft, todos os procedimentos são idênticos aos procedimentos com relação às armas de fogo, ok? Continuamos no próximo vídeo. Bom, continuando. Capítulo 3, projeto e construção de pista de tiro. Então ele trata aqui as regras, então vem detalhadamente, então aqui não tem nenhuma situação aí de mistério, que seja uma atenção diferenciada, ok? A questão aqui, eu só reforço sempre a questão da segurança. O que eu chamo a atenção apenas no projeto de construção de pista é uma coisa que eu falo o seguinte: a prova, ela deve ser uma prova, como fala no próprio regulamento, não é quem tem melhor capacidade de memória, não é que tem maior aptidão física, não estamos aí fazendo uma gincana, não estamos fazendo uma competição que não seja de tiro. Então a predominância na hora de construir uma pista é com o escopo de saber que está sendo montado uma competição que visa conhecer quais são os melhores competidores de tiro, ok? Então a questão ali, por exemplo, como fala aqui, um dos maiores defeitos no projeto de construção de pista é tornar a solução da pista extremamente complexa. A complexidade é inimiga de uma boa concepção da pista e por isso deve ser evitada. Um projeto de pista bem elaborado é aquele que minimiza a incidência de diversos erros de procedimentos competidores e a tomada de decisões subjetivas pelos DSOs, ok?
Os tipos de pista, a mesma coisa, homologação ele trata, tá? A gente tem a questão dos tipos de pista, no anexo aqui, vocês vão, algumas coisas serão complementadas com novos apêndices, tá? E aí a gente tem algumas alterações nas limitações de distâncias, percurso de um posto para outro, isso aí houve algumas alterações. Houve também limitação de alvos por posto de tiro, então quando eu estou enganjando por prioridade tática defensiva, eu posso colocar até 4 alvos, sequência tática até 3, então não tem mais aquela sequência tática que eu tenho 5, 6 alvos lateralizados e aquela quantidade que acaba ficando um pouco fora de contexto, de realidade, tá? A questão do tiro também destacado aqui em cobertura é o seguinte: algumas pistas a gente via que pareciam um pouco pistas de outras modalidades dinâmicas que não são do tiro defensivo, que a pessoa saía de uma cobertura e ia enfrentar os alvos ao céu aberto. Então isso aqui no regulamento ele explicita mais isso. A gente tem aqui uma inovação que é a barreira de visão. Então se eu quero criar uma situação para eu colocar o disparo em movimento, para eu não, por exemplo, infringir essa parte da regra de cobertura, para não deixar de cumprir, a gente tem aqui, que passou a ter nesse regulamento aqui, que são as barreiras de visão, que são obstáculos colocados na pista de tiro que visam bloquear ou diminuir o campo de visão do competidor em relação a um alvo ou grupo de alvos. As barreiras de visão são utilizadas para ocultarem totalmente ou parcialmente os alvos que simulam uma situação de surpresa para o competidor. Então isso aqui é uma parte que é novidade. Uma outra novidade aqui, linha de falta. Por que tem linha de falta? Ah, Bittencourt, na realidade, na vida real, não vou ter uma linha lá dizendo que eu estou em cobertura ou não. Concordo com você. Só que a questão da linha de falta, ela visa, primeiro, diminuir a subjetividade. Então nós estamos aqui trazendo uma situação real para dentro do esporte, certo? Então, para não ficar aquela coisa, foi, não foi, então a linha é uma referência. E a linha, ela não é obrigatoriamente, eu falo de pintar o chão ou qualquer coisa do tipo, tá? A linha, ela pode ser utilizada como objetos físicos. Então, por exemplo, eu tenho uma parede aqui, eu poderia ter colocado essa cadeira aqui, ó, na lateral, e que eu não pudesse atirar passando dessa cadeira. Eu posso ter por exemplo, uma lixeira, eu posso ter um banco, eu posso ter diversas coisas do próprio cenário se eu não quiser utilizar a linha de falta. O que o regulamento diz é o seguinte, inclusive ele fala que é preferencialmente a utilização de objetos, tá? Então a linha de falta deve ser utilizada ali para fim de cobertura, que eu estou falando, quando eu não tiver um objeto fazendo esse papel. Então não é obrigatório. Se eu utilizar linha de falta, eu não posso utilizar linha de falta elevada, aquelas táteis. Ou eu pinto, ou eu coloco algum material, por exemplo, se for no stand aberto, se for terra, eu posso fazer, por exemplo, uma chapa de 1 milímetro e bato ali ela na terra de forma que ela fica compactada e que não seja tateável ao competidor, ok? Então a gente tem essas situações ali de inovação, ok? Nós temos também uma questão aqui de que a previsão dos alvos no chute, ou seja, o alvo no chute é aquele que a gente falava de alvo refém. A gente não usa essa expressão alvo refém, é alvo no chute ou alvo não ameaçador. Então, para cada 2 alvos ameaçador, eu posso empregar até um alvo refém. Ainda nesse mesmo capítulo, sobre modificações nas pistas de tiro, tá? Então, qual que é a regra? Quando os DSOs estão atirando, quando eles vão executar a pista, primeiramente, isso aí também no regulamento fala, com o DSO participar como competidor, ele tem que ter atirado antes, não vale atirar depois, não vale ele saber a estratégia de vários,
ou também o contrário. Às vezes o DSO vai tirar no final que está cansado de tanto ir e vir, também tem que ser um resultado como atleta comprometido. Mas aí voltando, naquele momento que os DSOs estão atirando inicialmente, uma vez detectar qualquer problema, eles podem propor ao DSO Master, cuja última palavra é dele. Então, 3 DSOs acham uma coisa, mas se o Master ele achar que é outra, o que vale é a palavra do Master, ok? Mas o Master estava errado. Se ele está errado, ele corrige para o próximo, ou ele não vai atuar como Master. Simples. Mas ele, a autoridade deve ser mantida, a autoridade dele, ok? A questão importante é o seguinte: existindo divergências entre o briefing disposto nesse regulamento, deverá sempre que possível haver a correção da montagem da pista e o consequente rechute dos atletas. Não vamos ali, porque montou errado, agora já está montado, vai dar trabalho, ou o que for. Dá muito mais trabalho consertar uma modalidade propagada de forma errônea do que consertar uma pista ali antes dos competidores passarem, ok? Ou se não tiver jeito, se for antes, o prejuízo foi grande, eu tenho várias outras pistas, eu prefiro que exclua do que passar uma coisa que vai fomentar um erro, ok? E sendo agora é o seguinte, sempre se for problema de segurança, a qualquer momento, eu posso ter 100 competidores, passou 99, na hora que eu vou passar o 100º, se foi detectado algum problema de falha na pista no que diz respeito à segurança, aquela pista deve ser excluída. Porque, por mais que 99 passaram sem ter nenhum problema, aquele 100º, o problema pode ocorrer com ele. Então, sob hipótese alguma, nós podemos submeter alguém em risco. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar sobre a linha de falta, tá? Linha de falta aqui, vocês estão vendo essa linha de falta, no caso aqui seria a cobertura, só que eu lembrando o seguinte, essa linha de falta, desta forma aqui, ela só é utilizada de maneira secundária, ou seja, o regulamento ele coloca que preferencialmente deveria ter aqui um objeto físico, para dar um caráter mais realístico. Então eu poderia ter, por exemplo, aqui um barril, eu poderia ter uma própria cadeira, tá? Fazendo esse papel aqui, por exemplo, no qual o competidor ia ser limitado por ela, ok? Então, preferencialmente são empregados objetos. Quando eu não empregar objeto, eu utilizo a linha. Essa linha aqui não está fixa porque ela está só para demonstração, mas ela tem que estar fixada, ok? Então vamos lá, o que configura a violação? O limite que o competidor ultrapassaria e poderia violar é quando ele passa além da linha. Então se eu piso na linha, não há problema nenhum. O pessoal que pratica aí vôlei ou outros esportes sabe que a configuração da penalidade é quando se ultrapassa, tá? Se eu só pisar aqui, não tem problema nenhum. Lembrando o seguinte, pegar aqui a arma aberta, verificada, ok? Para eu configurar a violação, eu tenho que ultrapassar e simultaneamente fazer o disparo, ok? Então, por exemplo, o competidor vem, aqui está a cobertura, ele passa com o pé. Se ele volta e faz o disparo, não tem nenhuma violação a ser aplicada. A penalidade só é configurada quando ele simultaneamente ultrapassa a linha, ou seja, ele está atirando sem obedecer regras de cobertura. Ok? Até a próxima. Bom, prosseguindo. Nós temos aqui competições, os tipos internacionais, nacionais, regionais, estaduais, online. Nós começaremos ainda este ano. E as especiais. Especiais são aquelas no ambiente policial, militar, coisas do tipo. No item 7.4 nós temos as categorias dos competidores, que é o apêndice B1. Como eu disse, alguns apêndices ali estão sendo publicados, tá? Então esse aqui é totalmente detalhado, ok? Bom, vou falar de um ponto importante aí das alterações para que não passe batido aí nesses cursos. Nós tivemos alteração nos tipos de contagem, da contagem limitada e a contagem ilimitada, tá? A diferença significativa foi na contagem limitada. Ela houve a seguinte alteração, que é o seguinte: agora
a contagem limitada, eu tenho que ter inserido nos carregadores a quantidade de munições prevista para aquela pista. Ou seja, se eu tenho uma pista que eu tenha, por exemplo, 5 alvos de papel, 2 tiros em cada um deles, ou seja, 10 disparos mínimos ali, que seria previsto, se eu estou na contagem limitada, eu só poderei dar esses 10 disparos. A diferença em relação ao que se tinha antes é que antes o competidor saía com mais munições no carregador, agora ele sai contado. E por que dessa mudança? Essa mudança ocorreu pelo seguinte: uma das coisas que sempre teve no regulamento era que o DSO, ao construir uma pista, ele devia fazer uma pergunta para si próprio, que é o seguinte: essa situação de fato poderia ocorrer na vida real? Não é isso que a gente sempre viu? E aí a gente tinha uma coisa que no regulamento que contrariava isso. Por exemplo, eu estou numa situação real, estou com um carregador cheio na minha pistola, tenho mais 2 no cinto. Imagine que eu tenha 15 munições em cada um desses carregadores. Eu tenho então 45 munições. É real eu ter 45 disparos disponíveis e falar o seguinte: opa, você só pode dar 15 disparos, você tem aí 45, mas aqueles bandidos que estão ali você só pode atirar com 15, os outros 30 você guarda aí, você não pode usar sob hipótese alguma não, senão vai acontecer alguma coisa de negativa que você tem que ser penalizada. Isso aí é incoerente, tá? Então, agora isso acabou. E aí, com essa limitação ali contadinha, há uma nova situação que o competidor vai verificar e ele vai ter que cuidar, que é o quê? A qualidade da sua munição, da sua recarga e também a manutenção do seu armamento. Ele vai tirar contadinho. Se der uma pane, se der algum problema, ele vai ter aquela pista dele ali bem comprometida. Ao passo que também, se fosse numa situação real, nessa hipótese ali, ele estaria ali também bem comprometido. Talvez morreria ou uma coisa nesse sentido. Então, ela guarda com essa situação, tá? E aí pode estar pensando o seguinte: poxa, então, por exemplo, e se tiver uma pane, o cara vai ser sempre prejudicado, não posso ter uma coisa mais contada? Pode, só que não vai ser na contagem limitada, vai ser na ilimitada, que seria o seguinte: eu posso, por exemplo, prever um cenário que eu tenha 5 alvos, que o número de disparos mínimos sejam 2 em cada um, então teria 10, e eu coloquei no briefing que você sairia com 12 munições no carregador, e aí você teria 2 tiros ali, ou um pane para solucionar, ou mesmo melhorar um tiro. Então eu poderia colocar, por exemplo, um enredo, que era o seguinte: ó, você estava limpando a sua arma quando você tinha acabado de limpar, estava manuseando, quando você estava na 12ª munição, sua casa foi invadida. Resolva essa situação. Isso aí poderia ocorrer. Então eu posso contextualizar dessa forma. E nesse exemplo que eu estou dando, que eu dei aqui agora, eu teria os 10 disparos mínimos e teria as 2 munições ali para utilizar. Só que isso eu estou na contagem ilimitada. Ah, mas qual vai ser a diferença? A diferença é a mesma que já se tinha na hora de se contar. Se eu estou na limitada, se o camarada tiver extrapolado, ele vai ser penalizado, vai desconsiderar o número dos melhores disparos que ele deu, correspondente ao número de disparo que ele excedeu, e aí vai se aplicar dessa forma. Já na ilimitada, se eu tinha 10 disparos mínimos, se eu dei 12, não vou ter nada adicional, já estará computado dentro do meu próprio tempo. Eu atirei mais, eu demorei mais naquela pista, ok? Capítulo 4, informações da pista de tiro. Eu vou tentar ser mais breve aí, senão vocês vão fazer 2 cursos, um em vídeo e outro em presencial. Então eu vou só nos pontos principais. Dados informativos das pistas. Então não tem maiores novidades. Nós temos ali a questão aí, nós vamos ter pistas
cenários conhecidos, desconhecidos, exercícios. E aí, com relação aos dados informativos dela, a gente tem pistas de tiro publicadas e não publicadas. Não tem mistério quanto a isso. O que tem aqui também de importante nas pistas é que agora nós temos penalidades para aquela pessoa que que atrasa o andamento da pista, tá? Então tem a penalidade de erro de procedimento. Temos aqui a situação que se tiver no transcorrer da pista, se tiver alguma falha no equipamento, tem tempo previsto, tá? Para sanar pane, que é de 60 segundos. Então nós temos algumas situações aí para ser estudada aí como novidade, ok? E aqui eu já chamo a atenção um ponto específico aqui, que é o seguinte: o item 4.18, sobre casos omissos. Nenhum regulamento ele consegue tratar tudo. Então nós vamos anualmente aí tendo revisões, certo? Acréscimos, supressões, alterações. E aqui um ponto que eu destaco é o seguinte: os casos omissos desse regulamento deverão ser solucionados previamente pela direção do IBSC, tá? Ou pelo National Coordinator. A minha função aqui no Brasil, eu sou o National Coordinator. Sempre que for possível. Se o problema já ocorreu na prova, vai haver a solução em comum acordo do MD e do DSO Master, sendo que a predominância técnica, a questão técnica compete ao DSO Master e a de natureza administrativa compete ao Match Director. Nós temos aqui o descritivo das pistas, então agora vem os detalhes todos, tanto para cenários conhecidos quanto para cenários conhecidos. Então não tem muita alteração. Capítulo 5, materiais e equipamentos para as competições. Então ele vem delimitando, trata algumas considerações sobre os alvos, tá? No IDSC, enquanto tiro defensivo, não se pode utilizar alvos no formato de animais. Nós vamos ter modalidades que tem, como por exemplo a caça metálica, mas aqui quando ele fala que não pode animal, ele está se referindo ao tiro defensivo, ok? Nós inauguramos aqui agora a figura do alvo reduzido, que mede a proporção dele é de 2/3, ok? Do alvo padrão. Isso aí é novidade também. E nos alvos metálicos a gente tem algumas situações novas, que é a questão de ter a regulação dos alvos poppers, por exemplo, dos plates. Ele trata dos alvos reativos, inclusive dos alvos reativos derrubáveis, tá? Que é quando eu quero simular que eu tenho que dar vários disparos, um agressor que ele está tomando tiro e continua reagindo. Então eu posso colocar essa situação que ele tenha atirado, está tomando tiro e continue executando. Então tem esse alvo também, assim como também o alvo de argila, que normalmente o alvo que é o alvo empregado no trap, tá? É o prato. Então é quando eu coloco no cenário, por exemplo, eu quero simular que eu tinha que estourar uma porta, uma fechadura para adentrar em um local, então eu vou utilizar esse tipo de alvo. Uma situação que não pode ocorrer é a interferência dos materiais ou equipamentos. Um competidor não pode, por exemplo, tocar no alvo, ele não pode tocar, por exemplo, se um material está com problema, uma bailarina, por exemplo. Isso daí ele deve acionar um DSO para poder tomar essa providência, ok? Ele trata aqui a situação do cronógrafo, como deve ser empregado. Nós temos aqui a situação, são recolhidas 7 amostras aleatoriamente, sendo que uma é desmontada, 3 passa pelo teste, tá? Se passou, devolva as outras 3 para o competidor. Se deu problema, tem uma contraprova que utiliza as 3. E o DSO Master, se ele tiver necessidade de recolher mais amostras, ele poderá fazê-lo, ok? Por enquanto, bom, pessoal, então rapidamente aqui, tá? Nós vamos tratar aqui do regulamento, como se mede a questão do funil Magwell. Essa aqui é uma Taurus Hammer, ela não tem
o funil. Mas eu vou exemplificar porque aqui no Defender, como a predominância é a arma para o tiro defensivo, então nós não temos nenhuma arma com essa característica. Mas vamos lá, vai dar para ilustrar. Então, a arma em segurança, ok, verificada, tudo certo, ok? Então é o seguinte, para eu verificar, o que eu tenho que fazer? Eu pego um paquímetro. Então, inicialmente, eu medirei a parte interna, tá? A parte natural da arma, ok? Então, neste caso aqui, por exemplo, deu 21,21 milímetros, tá? Se essa arma tivesse um funil, eu iria medir aqui, que foi essa primeira medição, tá? Que é onde é a parte, o orifício natural da própria arma, e depois eu subiria na parte do funil, abriria, né? O tamanho que ela tivesse, por exemplo, imagine que eu tivesse um alargador dessa dimensão aqui, e aí eu verificaria a diferença, ó. Essa aqui deu 39,75. Então é essa a medição. Então, repetindo, imagine que eu tivesse um funil, eu meço essa parte aqui interna da arma, ok? Depois eu subo um pouquinho, imaginando que aqui tivesse um funil, eu alargo aqui um pouco, pegando a parte interna do funil, não é a parte externa do funil, ok? E essa diferença entre a medição aqui nesse orifício de entrada da arma para esse orifício aqui do funil, a diferença máxima não pode ser superior a 1,6 centímetros, ok? Espero ter ajudado, mesmo não tendo uma arma aqui com um funil. Lembro que esse vídeo não é o vídeo das videoaulas, e na videoaula essa parte que é explicada exatamente com funil. Isso aí é só para o curso de amanhã. Valeu. Uma das coisas que eu acho bacana quando eu chego aqui no stand do Círculo Militar da Vila Militar é essa entradinha aqui. Deixa eu chegar o carro mais para frente. É um bosque bem escuro, eu acho bacana essa área. Olha que bacana, né? Muito bacana esta área. Bom, senhores, estamos aqui reunidos, que é o primeiro curso de reciclagem de DSO, uma vez que a Confederação Brasileira de Tiro Defensivo e Caça lançou finalmente um novo regulamento. Então, e como sempre o Rio de Janeiro está sempre na vanguarda dessas coisas, a nossa preocupação é fazer a reciclagem. Eu vou, se vocês não se incomodarem, eu vou começar lendo. Eu comparei o novo regulamento com aquilo que a gente já vinha fazendo. Encontrei muito pouca diferença, muito pouca. O que aconteceu é que ele deu muito mais detalhe, somente na tua área, de fazer pista. Então ele deu um monte de detalhes. Algumas coisas são inviáveis, por exemplo, disse que onde tiver caixão de areia tem que ficar um DSO. Pelo amor de Deus, não vou botar um homem, não tenho DSO suficiente para deixar um cara preso num caixão de areia para ver se o cara sabe fazer. Se o cara não souber fazer, tem as providências que se toma, DQ e outras. Então, algumas coisas a gente passa batido. O que eu gostei do novo regulamento é que não tem mais aquele negócio de EP se o braço passar da esquina ou da janela, né? Que aquilo é... No calor da competição, você está mais preocupado em enquadrar o alvo e não em ficar medindo se o troço... Poxa, aquilo era complicado pro atirador. E acredito que seja complicado também para o DSO. O DSO tem que estar muito bem posicionado para saber se passou ou não passou, né? Porque ninguém vai passar o braço todo. Eu tomei EP em serra porque eu acho que passou com o cano só. Só em não ter isso no regulamento já é uma grande vantagem. Então, eu vou ler apenas aquilo que eu achei de diferente e depois o Magno, que é o nosso master, até que se
Master, levanta a cabeça aí, Master. Por quê? Sou eu? Então, Master, vai ser por apresentando o aclamação, Master, né? Porque a regra apresentando do NC senhor lá Wilson. de nomear o Master até agora não saiu, enquanto ele não nomeia. Alexandre Voio, como delegado, nomeia Juca. ele de Master. Já que Juca, as não é funções Juca, do diretor de Ué, prova Sandro. ficaram mais para logística, a parte administrativa. Ninguém Então, me na hora conhece, da né? discussão, Eu sou apesar Leonardo. de que a última palavra Eu é sei do por MD, conta dela. a parte E do técnica Didi. mais É o vista camarada pela que atira pela melhor figura que no do nosso DSO clube. Master. Tem a figura também do chefe dos DSO, mas aí criou tanto Nosso cacique que vai não vai ter organizador índio, né? de, Eu acho que esse fazedor chefe de do pista, DSO com desenho de DSO Master pista. fica, a meu ver, prejudicado. Fala aí alguma Então, coisa. como eu disse, Marcelo Flag. vou deixar até para ler depois o capítulo 3, projeto de construção de pista de tiro. Vou deixar para depois, porque isso aí afeta mais o Pepito. Então, não vou tomar o tempo de vocês. Olha, regra de construção de pista de tiro, tem muita coisa para se ler. Informações de pista de tiro. Eu vou começar a ler o que nos interessa, equipamentos do competidor. Meia dúzia, 18. Então, capítulo 6, meia dúzia, 18. Eu só vou ver aquilo que eu achei de diferente. O que todo mundo aqui está careca de saber, eu pulei. É proibida a utilização de apoio de dedo nas armas. Não sei se vocês lembram do Mauro Lúcio, é Lúcio Mauro Lúcio, aquele de Mauro Lúcio. Na embel dele tinha um traço do tamanho de um bonde. Porque aquilo é arma para IPC, né? Então, Até porque não vai caber na caixa. de cara está proibido esse apoio de dedo. A seguinte, o competidor jamais poderá usar ou portar consigo mais do que uma arma carregada durante uma pista de tiro. Já vi caras que em Minas são delegados, não sei o quê, então estava com a arma sem carregador aqui e aqui atrás tinha uma arma quente. Está proibido. Qualquer violação das regras de equipamento ensejarão a qualquer tempo de quê? Então, o cara com outra arma ou esse troço de dedo é de quê? Armas curtas, que é o 6.2. Peso mínimo do gatilho é fixado nos seguintes limites. Aí deu os limites para... E a balança dali. E eu trouxe a balança. Então, 5 libras, quando a arma descarregada estiver como pronta para disparar em ação dupla, e 3 libras, quando for no sistema da Glock, Strike Fire ou qualquer coisa assim. Aí a gente está fazendo essa pesagem só na ação simples, porque Eu acho que... Porque todo mundo sai. E outra coisa, essa violação que a gente está vendo aqui de BQ, isso aí se o cara estiver na pista, com a arma, segunda arma atrás, se tiver com a modificação, se ele for utilizar ou tiver utilizado, ele vai tomar BQ. Porque antes de estar na pista, ainda cabe dizer, olha, essa sua arma não está própria, você não pode andar com outra arma. Ah, não pode nem andar com a arma carregada durante. Só Não se for pode entrar em autorizado. lugar nenhum, ele tem que chegar na área de descarga, ele não pode entrar com a arma carregada. Ele tem que ir na área de descarga e resolver isso. Ele não pode. Entrou aqui, a área de descarga é lá longe, o cara já entrou aqui com uma arma carregada, já está errado, é DQ. E qualquer um de nós pode dar o DQ, não precisa ser o DSO que está na pista. Qualquer violação de regra de segurança, qualquer um que veja pode gritar, fazer escândalo e dar o DQ. Pode cortar, pode. Lá, a gente tem que apontar Sim, e fazer. sim. Agora, de forma didática. Por exemplo, aquele lance, você tá com não sei o quê, o cara de revólver botou aqui e falou assim, olha, você estava ali na área de segurança e faz isso, porque é proibido. Sim, eu fiz isso. Ele chegou a dizer que ele não ia mais atirar, Leonardo. Esse cara, ele chegou a dizer assim, não, porque não sei o que, então não vou atirar, na próxima vez eu falei, calma, peraí. Eu falei, peraí, pois é, mas como eu não estava na organização, eu não conheço, era a primeira vez que eu ia ao clube, eu não conhecia o Júnior, tal, não sei o que, eu chegar fora da administração da prova, dizer para ele, tá, você é um DQ, eu não era nem desse. Não é DQ. É dizer para ele fazer lá para não levar um mas DQ. foi o que eu fiz. É isso foi aí, o que eu fiz, mas eu acho que... Se ele insistir... mas eu acho que se sim. você não está como DSO na prova, você é um DSO. Sim, mas Entendeu? olha Você só, tem autoridade mas para poder ele- fazer. A segurança na pista de tiro, instalações físicas, equipamentos, empregados, é de responsabilidade da organização anfitriã, sujeito à Qual é o aprovação capítulo do que você DSO. Tá no começo. Capítulo 2, segurança. Uma introdução, eu acho que não precisa falar nada.
Aí aqui, o que a gente está falando, qualquer pessoa que se depare com uma situação ou ato de perigo deve comunicar imediatamente a um DSO, caso ocorra risco imediato. A pessoa que presenciar o fato é responsável por comunicar um cessar-fogo. Então, é o que a gente estava falando, não é necessariamente ser DSO ou... Sim, o problema é o que eu falei. Em movimento, a caminhada, o movimento tem que ser contínuo, assim, ó. Tive um caso, ele usou passo de esgrima, e então eu dei um EP para cada tiro parado. Ele fez assim. E tem gente que faz pior. Repete o prazo aí. Tá. Foi. Ele fez isso muito rápido. E graças a Deus alguém tinha filmado, porque ficou difícil de ver. Dava a impressão de que ele estava andando contínuo, mas não estava. Isso aqui é passo de esgrima. Cada um deles é uma parada. O passo tem que ser contínuo. Pode ser de chinês, pode ser não sei o quê, mas tem que ser contínuo. Se isso não estiver explícito na regra, cada estado vai fazer do seu jeito. O primeiro curso de reciclagem de DSO aqui do estado do Rio de Janeiro foi um sucesso, tá? Nós estivemos em 8 DSOs, né? Eu, Magno, Pepito, Jonas, Fraga, Leonan, Sandro, que todo mundo chama de Juca, não sei porquê, e o Vogel. Então tá aqui a lista de presença que eu vou mandar lá para a confederação. Então todo mundo praticamente imprimiu o novo regulamento, né? E o Magno, eu primeiro passei só uns pontos que eu achei interessantes, que foi a diferença, quer dizer, o que eu notei de diferença entre o que a gente já fazia e o novo regulamento. Mas tá vendo, algumas coisas foram anotadas, aqui faz referência, por exemplo, a 354, 355, e eu não tenho, como saíram várias versões, tá vendo? Eu acabo em 319, não tem 354. Como eu tenho várias versões, de repente eu estou numa penúltima e não na última versão. Vou ver isso depois com Bittencourt, com o presidente. Mas foi um sucesso. Começou às 9, terminou às 3h30. Amanhã, inclusive, nós temos a Copa Brasil de saque rápido defensivo. Então amanhã estaremos de volta lá no Círculo Militar da Vila Militar.